Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? O áudio que vocês acabaram de ouvir é uma exaltação da ditadura militar feita pelo então presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de março de 2021, data em que o golpe de 1964 completou 58 anos. Depois de 4 episódios sobre os crimes contra a humanidade das ditaduras militares latino-americanas, nos resta uma dúvida: por que ainda existem defensores desse período? Ou pior, pessoas que defendem que essas ditaduras nunca ocorreram de fato, como é o caso do nosso ex-presidente. É isso que vamos tentar entender no penúltimo episódio da nossa série sobre as memórias das ditaduras latino-americanas, em que vamos debater as relações entre memórias e histórias sobre as ditaduras, e mais do que isso, a gente também vai tentar entender como as nossas memórias são influenciadas diretamente pelos diferentes discursos sobre esse período. Para entender melhor essa relação entre memória e história da ditadura militar, nossa equipe participou das recentes escavações arqueológicas que aconteceram no DOI-CODE e conversou com historiadores presentes no local. Ficou curioso para saber mais sobre essas histórias? Então continue com seu fone de ouvido, porque agora começa mais um Discurso da Ditadura. Sei que vocês devem estar bastante ansiosos para ouvirem as histórias que esses pesquisadores têm para contar sobre a ditadura militar. Mas vale a pena voltarmos um pouco no tempo e darmos uma breve explicação sobre o que foi a ditadura militar e o DOI-CODE. Como nossos ouvintes estão cansados de saber, a ditadura militar foi um período na história do Brasil em que os militares assumiram o poder em 1964 através de um golpe contra o então presidente João Goulart. O período foi marcado por perseguições contra opositores e críticos do regime, censura aos meios de comunicação e produções artísticas da época, cassação de mandatos políticos e proibição de eleições diretas para presidente. Caso queira uma análise mais aprofundada do período, não deixe de escutar o nosso segundo episódio sobre a ditadura militar brasileira e boliviana. O DOI-CODE, também conhecido como Departamento de Operações de Informação, Centro de Operação de Defesa Interna, foi um desses órgãos da ditadura responsáveis por combater e investigar as oposições do regime através de torturas e assassinatos. Um dos assassinatos mais famosos que ocorreram nos chamados DOI-CODE foi do jornalista e professor Vladimir Herzog, ou Vlado, nas instalações da cidade de São Paulo, em 25 de outubro de 1975. Inclusive, por muito tempo, foi criado um discurso pelas autoridades, em especial o comandante Ustra, chefe do DOI-CODE de São Paulo na época, de que o Vlado teria se suicidado. Um discurso que só foi ser desmentido oficialmente anos depois, em 2012, quando a Comissão da Verdade reconheceu o crime cometido na época. Hoje, em São Paulo, uma audiência da Comissão Nacional da Verdade entregou à família de Vladimir Herzog a nova certidão de óbito do jornalista, morto sob tortura em 1975. No novo documento, passa a constar como causa da morte de Herzog lesões e maus-tratos, o que substitui formalmente a versão de asfixia mecânica, divulgada pela ditadura na época. Também hoje, na mesma audiência em São Paulo, foi reconhecida a condição de anistiado político de Alexandre Vanucci Leme, morto há 40 anos. Estudante da Universidade de São Paulo, ele foi preso e também torturado. Escavações como a do DOI-CODE em São Paulo e de outros locais da ditadura são importantes para que nunca esqueçamos dos crimes cometidos por ela.
Como nos conta André Zaranquim, professor do Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais e um dos responsáveis pelas escavações, existe a chamada memória material, constituída por objetos e locações que nos remetem a uma época de nossas vidas. Por exemplo, uma concha do mar que nos faz lembrar de umas férias que a gente teve de uma forma mais emotiva e viva. Essa memória material também se aplica à ditadura militar. Quando temos um local físico que foi responsável por tantos crimes e atrocidades da época, fica mais fácil conscientizar a população e relembrar dessas marcas da ditadura. Mais do que isso, esses locais permitem que possamos falar sobre esses assuntos e até mesmo impedir que discursos a favor da ditadura voltem à tona, como explica o professor. O principal é que tem se retomado uma discussão que estaba completamente apagada porque incomoda al gobierno anterior, incomoda a este gobierno también. Y también estamos dando ese eco que falaba, ese eco dos sobrevivientes, dos ex-prisioneros, que agora foram muitas vezes invisibilizados. Muitos deles viram no final de semana passado aqui a visitar por la primera vez. Se sentiram acolhidos, se sentiram que essas histórias finalmente estão mobilizando parte da sociedade, eles estão sendo ouvidos, porque é muito complexo. Você passou por tortura, por assassinato de seus familiares e o Estado está dizendo que eram heróis. Sim? Eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas, mas acho que é terrível. E van a contramão do que acontece em toda a América Latina, com governos de direita, com governos de esquerda. Na Argentina, salvo algum que outra pessoa, digamos, que esté perdida, ninguém vai reivindicar ou falar a ditadura deste bebê. É dizer, isso é uma coisa encerrada, os processos continuam, ainda que pessoas muito velhas, toda semana tem alguém que vai para a prisão por o que cometeu no passado. O mesmo que aconteceu na Alemanha com os nazistas, os fascistas na Itália. Então, a justiça é muito importante, a memória é muito importante. A meu ver, tem que ir junto. Não serve apenas lembrar, se você se lembra, mas não teve justiça. Mas, de qualquer forma, é melhor que nada, e é um pouco o que estamos tentando fazer aqui. Como o docente comenta, esse trabalho conjunto de reconstituir memórias das vítimas da ditadura militar, como as escavações do DOI-CODE, é importante para a criação de um relato histórico oficial do período. Mas por que era tão difícil falar sobre esse assunto no Brasil? Algo que, consequentemente, possibilita a existência de discursos que defendam a não existência de torturas. É isso que nos conta Cláudia Plens, professora do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo. O Brasil não tem uma prática, né, de fazer essas pesquisas de cunho históricos, criminalísticos, coisas que envolvem muita dor. A nossa sociedade acaba passando muito por cima de tudo isso, né? Antes de vir para cá, por exemplo, eu estava num caso de uma vala comum indígena no Mato Grosso, da época da ditadura também. Eu estava escavando lá. E a outra história, indígena, que não se fala, não se conta, né? Então, a Comissão da Verdade fala num número de mortos, mas não faltou mais pesquisa. A gente sabe que precisava mais pesquisa. E a academia, ela pode ajudar bastante nesses tipos de pesquisa, tanto nas questões indígenas quanto aqui. E aqui é isso, precisa, claro, você precisa de verba. Então, esse é um limitador muito grande de você não fazer as pesquisas no Brasil, né? A falta de verba que os pesquisadores têm para poder fazer. Históricas, exatamente, né? Então, assim, principalmente a arqueologia, né, que a gente trabalha com esses pequenos fragmentos, a pessoa fala, mas vamos fazer esse buraco para achar esses caquinhos, né? Mas são caquinhos que trazem informações para a gente, né, sobre o lugar. São fragmentários, mas a gente conhece a nossa história do passado muito a partir desses achados. Então, eu acho que é isso, a gente precisa motivar, mostrar que é possível, sim, fazer essa pesquisa e mostrar que precisa de verba, recurso público para a gente poder fazer essas pesquisas, né? Então, mas, de fato, esse daqui é um prédio, mas a gente tem muitas outras histórias no Brasil que a gente precisa também voltar a esses locais, precisa fazer pesquisa e a gente precisa de formação para as pessoas, porque essa formação também é limitada. Eu falei que eu tenho um curso de especialização em antropologia forense, onde eu dou uma disciplina de arqueologia forense, mas não existe esses cursos no Brasil de modo geral. Então, a gente tenta motivar as pessoas, né, a aprenderem as técnicas, aprenderem tudo isso, para tentar também na academia fazer outros projetos, né? Então, a gente aqui é um núcleo pequeno, que a gente não daria conta, né, da história do Brasil, mas a gente tem que motivar outros profissionais também a irem atrás das outras histórias.
E eu acho que o DOI-CODE é um bom visualizador para isso. Eu acho que é uma questão política, né? Uma questão política de não se contar essas histórias difíceis, né? Só que ao mesmo tempo que são histórias muito difíceis para a sociedade lidar, a gente vê uma necessidade da sociedade em lidar com elas. Então, a primeira vez que eu vim aqui para fazer a primeira fase, que foi de Georradar, as pessoas todas me perguntavam, inclusive da própria equipe, como foi chegar lá, né? Atrás de uma delegacia, como que é o clima de você trabalhar ali. E eu falei assim, pelo contrário, todas as pessoas, elas estão me procurando, curiosas para saber o que eu estou fazendo, e elas estão querendo contar histórias, o que elas já viram, o que elas ouvem, as lendas que elas veem, os fantasmas que elas veem. Então você vê que é uma história inacabada, né? A gente não teve uma justiça de transição da ditadura, algo que transformou e fez a sociedade se refazer como sociedade. A estrutura ainda está muito danificada, porque as pessoas sofreram muito. As pessoas acabaram ficando quietas, mas assim que a gente entrou aqui, está todo mundo motivado a voltar a falar. Tem pessoas que me viram na televisão, começaram a ligar pra gente, eu tenho história para contar. Aconteceu isso comigo. Eu fui um dos policiais, eu tenho história para contar também. Então, assim, é incrível como todo mundo quer contar essa história, entendeu? Parece que era algo que estava meio abafado, mas que com esse surgimento desse projeto aqui, as pessoas viram que é importante voltar a falar do assunto. Tem histórias que elas não conseguiram trabalhar direito e que elas precisam falar. E não podemos esquecer a Lei número 6.683, conhecida como Lei da Anistia. Assinada em 28 de agosto de 1979 pelo então presidente João Figueiredo, a lei foi responsável por garantir anistia política tanto para presos políticos e perseguidos quanto para torturadores e militares. Mas de que forma essa lei influenciou nossa memória sobre a ditadura militar e possibilitou que os discursos pró-ditadura continuassem em voga? Explica a Débora Neves, coordenadora das escavações no prédio. Eu acho que a demora se dá do fato de que a gente tem uma tradição de conciliação aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar historicamente, né, os crimes cometidos pelo Estado, e aí nas suas diferentes formas, seja pela coroa, seja pelo Império, seja na República, de modo geral não são apurados, né? E muitas vezes esses crimes são defendidos. Então, essa tradição de sempre virar a página sem apurar, nos faz ter essa normalidade em aceitar a violência como parte da nossa estrutura social, a ponto de a gente às vezes nem identificar que ela é um fator estruturante, né? Então, eu acho que o fato de ter a lei de anistia dificulta, porque sempre que a gente fala sobre esse tema é levantada a ideia de que é um revanchismo e que se existe a lei de anistia a gente precisa esquecer, mas anistia não significa esquecimento. A anistia, na sua concepção, é a pessoa reconhecer o crime que cometeu e a partir desse reconhecimento ser anistiada. Aqui o que aconteceu não foi isso. Na verdade, o próprio governo se anistiou e anistiou os seus agentes, né? Então a dificuldade está aí. A gente tem um aparelho judicial, um arcabouço jurídico que inviabiliza o debate, né? Ou pelo menos interdita esse debate. Eu acho que o que mudou é que os últimos 4 anos foram tão mais violentos, né? Com uma violência em tantos níveis, especialmente dentro do próprio Estado, ou seja, os funcionários do IBAMA, da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Direitos Humanos foram tão desacreditados e descreditados pelo governo que o próprio Estado estava correndo risco, né? E a gente precisa de um nível de institucionalidade mínimo para manter a democracia de pé. Eu acho que isso foi talvez o grande momento da mudança, entender que a democracia é um valor que a maioria defende, né? Então acho que deu certo, calhou, não foi nada pensado, mas calhou de a nossa pesquisa começar nesse momento. E eu acho que é um momento em que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, a poeira baixar, para a gente começar a tratar esses temas, não como um tema direitos humanos, principalmente Estado Democrático de Direito, não como um tema de direita ou de esquerda, mas um tema que interessa a todos, independente do espectro político. Não interessa a quem é extremo, mas a maioria não é extrema e é com a maioria que a gente quer comunicar. Ficou clara a importância de falarmos sobre a ditadura militar, de ouvirmos os relatos de suas vítimas e de termos espaços que nos relembrem a época para que não esqueçamos dos seus crimes e cometamos o mesmo erro do passado, o erro de acreditar em discursos que defendem a ditadura. Para encerrar nossa conversa, Débora comenta sobre as perspectivas futuras do projeto.
Eu acredito que essa experiência que nós tivemos em trabalhar enquanto a delegacia funciona mostra que é possível a convivência entre a memória e a atuação da polícia hoje. Mostra que não existe um antagonismo entre essas duas faces, né? A gente pode muito bem trabalhar com a polícia em parceria, né? Então os policiais nos ajudaram, viabilizaram que a gente estivesse aqui, garantiu a nossa segurança, muito preocupados também com a nossa segurança, né? E com a segurança de quem estava fazendo a visita. Então mostra que é possível essa convivência harmônica. Eu acho que o maior legado é isso, que a gente tem aqui nesse lugar a possibilidade de ele ser transformado no lugar que pode contribuir com a mudança da cultura da sociedade brasileira, né? Essa transição entre uma cultura de violência para a gente construir uma cultura de responsabilidade. Então, para que cada um assuma a sua responsabilidade na sua função, seja qual ela for, né? Então, a gente espera que esse seja apenas o primeiro passo que a gente dá fisicamente aqui na construção desse espaço, para que esse espaço de fato seja um modelo de como construir uma sociedade que dialoga, que respeita a diferença, porque a gente não vai concordar sempre, mas a gente pode conviver com a diferença de uma maneira pacífica e harmônica. Eu acho que esse é o maior legado que a gente deixa aqui. Eu queria perguntar, por último, o que vem depois? A gente também quer ouvir as pessoas, a gente quer ouvir quem é contra, exatamente, quem é a favor, mas o que vem depois? A gente tem um projeto já, né, essa é uma das faces da arqueologia que nós estamos trabalhando, mas a gente ainda não obteve financiamento para continuidade, mas a continuidade seria justamente esse trabalho da arqueologia pública de escuta do bairro para construir uma proposta conjunta, né? Então, qual memorial nós queremos? Esse é o nosso objetivo. O final é a constituição do memorial. Então, para chegar até lá, né, precisa partir dessa escuta ativa também das pessoas que moram aqui e de outras pessoas do estado de São Paulo e mesmo do Brasil, porque isso é uma referência, o DOI-CODE de São Paulo é uma referência para os outros DOI-CODES que existiram no Brasil. Então, se aqui começou a repressão e se espalhou para o resto do país, que este seja o lugar onde a repressão está sendo analisada, escrutinada e que ela seja um lugar aqui de replicar essa cultura de transformação, né, dos espaços. E o que a gente pretende agora então vamos analisar todos os materiais que foram coletados aqui e o primeiro passo que nós temos aqui é a constituição de um memorial virtual para garantir que ainda, ou pelo menos por enquanto não é criado o memorial aqui, a gente tem uma plataforma virtual em que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consiga visitar virtualmente, consiga acessar documentos, consiga conhecer a pesquisa e se aprofundar e se interessar. Esse é o meu projeto de pós-doutorado, né? Eu tenho 2 anos para concluir ele, então a gente finalizando 2025. Aqui até 2025, a ideia é que a gente tenha esse memorial já pelo menos bem constituído, com essa possibilidade de visitação virtual, enfim, e a pesquisa nos documentos. Com esse gostinho de quero ler logo esse relatório, encerramos mais um episódio da nossa série sobre os discursos da ditadura militar. Agradecemos também a todos os nossos convidados do episódio, em especial o pessoal do DOI-CODE que permitiu nossa presença nas escavações. E não percam o próximo episódio, em que vamos discutir o nosso futuro e se realmente vencemos esses discursos a favor da ditadura ou se estamos repetindo os erros do passado, como mostra a vitória de Javier Milei nas eleições argentinas. Este episódio contou com o roteiro de Felipe Velames e Melanie de Lourdes Pereira, locução de Emanuele Benjamin e Marília Monicelli, edição de Caroline Ferreira, Ricardo Tomé e Osmar Neto. Os créditos dos áudios utilizados vão para CNN e Canal Gov.